Cristo é a nossa união. E também diz aqui, sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, também numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, senão a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E nós aprendemos que o ponto central dessa lição é que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então é importante você aprender isso, né? É importante que nós entendamos, irmãos, que nós só somos igreja no coletivo. Tem muita gente aí falando aí, batendo no peito, dizendo, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja isolada desse corpo. Você só é a igreja quando você está unido com os outros irmãos. Você é membro desse corpo. Igreja nós somos no coletivo e não no individual. No individual, a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo, né? Nós vamos ver uma carta lá em Coríntios, se não me falha a memória, acho que é capítulo 6, 1 Coríntios, que fala que vós sois o templo do Espírito Santo. Eu, você, somos templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo mora, aqui. Mas quando se trata de igreja, eu sozinho não sou a igreja, como tem muita gente ensinando por aí. Biblicamente falando, eu sozinho, eu sou parte de um corpo. Quando eu vou ao templo e reúno com meus irmãos, quando eu estou na minha casa, com a minha esposa, com a minha família, aqui nós nos tornamos uma igreja, porque estamos coletivamente, estamos em uma união. Aqui eu, minha esposa e minha casa somos uma igreja. Mas sabendo que a igreja, biblicamente, é conhecida como o corpo de Cristo. Tem mão, tem braço, tem perna, né? Nós somos qualquer parte do corpo. Digamos que o mais humilde vai dizer que é o dedo mindinho do pé. Eu sou o pequenininho, todo mundo quer ser o pequenininho, mas não dá. Um é o pequenininho, outro é o braço, outro é a mão. Nós somos parte desse corpo. A real é que nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo. E esse corpo se chama igreja, que tem uma cabeça, que só pode ser um. A cabeça é Cristo. Então aprende isso. Você não é igreja sozinho. Você é igreja coletivamente. Aí tem um hino cantado por aí. A igreja sou eu, a igreja sou eu. Não é nada. A igreja não é você não. Você é um membro. Você é um membro da igreja. Ou seja, você é um membro de um corpo. Entendeu? Aprende isso, irmãos. Você é membro. Você faz parte da membrazia da igreja. Você é parte de um corpo. Então, se você quer dizer para mim que você é templo do Espírito Santo, ok, está na Bíblia, é bíblico. Você só é templo do Espírito Santo. Deus te usa, Deus te enche, Deus toma você. Aonde você vai, Deus te usa. Mas quando eu falo, eu sou a igreja, estou errado. Eu não sou a igreja, eu sou membro desta igreja. Quando eu junto com e a Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se faz presente quando passa de um, aí se torna-se um corpo, onde a cabeça é Jesus. E qual é a mensagem? Para nós terminar. A mensagem de Efésios a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Quais são? É o que eu acabei de falar. Jesus Cristo, a cabeça. Segundo, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Quais são? Número 1, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Número 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação.
Você foi salvo, você faz parte do plano de Deus em Cristo. Agora você vai ter o Espírito Santo atuando como um penhor, como parte de uma experiência. Todo salvo precisa buscar experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui, como parte de um penhor, né? E número 3 vai falar sobre a reconciliação dos povos por intermédio da cruz. A cruz de Cristo, né? É a reconciliação. A cruz de Cristo significa a reconciliação de Deus para com os homens. Por isso que Cristo está lá no meio, como mediador, ligando Deus, ou ligando os homens na terra a Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, né? Ainda que querem falar aí de uma senhora, lembre-se, não é uma senhora, é Cristo. O único que liga você a Deus é Cristo. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e não uma senhora. Ela não é intermediária, ela não liga ninguém. É Cristo. Cristo, Deus Todo-Poderoso, que faz parte da Trindade. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5, o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito. Aonde? Na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Medita nessas palavras, medita nessa lição, né? O que os irmãos aí tiverem dúvida, coloca no grupo, faz a sua pergunta, manda áudio, escreve, né? Nós vamos estar aí auxiliando os irmãos. Isso aqui, irmãos, não é uma aula por completo, na verdade é um resumo. Nós queríamos muito estar dando essa aula na classe, dentro da igreja, porque a gente já, né, temos mais tempo, mais espaço. Mas eu não gostaria de enfadar os irmãos, eu gostaria só de passar um breve resumo, né, porque vai ser assim agora, por enquanto, até enquanto rodar essa quarentena, né, nós estamos fazendo só um breve resumo daqui da revista, tá ok? Então leia a revista, aguça a curiosidade através de lendo, e nós estamos aqui só dando pontapé inicial, ajudando, estamos aqui para ajudar no que for preciso. Surgiu uma dúvida, você leu um ponto, eu achei interessante essa parte aqui, mas não entendi, pergunta, manda o áudio pra gente, ou escreve, né? Agora rapidinho nós vamos passar para a última parte, conclusão. A conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido de que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Amém? Questionário. Para refletir a respeito de carta aos Efésios, saudações aos destinatários, responda. Número 1, primeira pergunta. Você pode responder como? Eu vou fazer a pergunta, você que vai terminar de ver essa lição, você vai responder mandando áudio. Olha, a pergunta tal, resposta X. A pergunta de número 2 a resposta é tal. Ou você escreve ou você manda áudio. Fica a critério de ti. A gente vai estar ouvindo, vai estar observando e vamos estar anotando, corrigindo e dando os parabéns para todos aqueles que responderem. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como o apóstolo Paulo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? Essa é a primeira pergunta. Como? Nós falamos no primeiro tópico. Pergunta de número 2. Em que período a epístola foi
escrita? Essa é fácil. Em que período a epístola foi escrita? Em que período? Eu falei, qual período? Ele estava fazendo o quê? Onde ele estava? Que período da vida dele? Lembra? Responde aí, manda pra gente. Pergunta de número 3. Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Qual é a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Pergunta número 4. Cite para nós aí, irmãos, alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Leia a revista, está lá a resposta, viu? O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? O que nós podemos considerar? Responde lá, estamos aguardando a resposta e que os irmãos possam ser abençoados. Eu termino com uma oração nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos o teu santo nome, Pai. Pai, eu te agradeço por esta aula, por esse momento que passamos aqui, meu Deus, estudando a tua poderosa palavra. Pai, o que nós não conseguimos entender, Pai, que o teu Espírito Santo venha clarear nossa mente, nosso coração, que esta palavra, meu Pai, possa penetrar. Nos ajuda, meu Pai, a explicar mais a tua palavra, nos ajuda a entender, mas também não só entender, mas a pôr em prática o que nós aprendemos. Continue conosco, Pai. É tudo o que nós te pedimos desde já. Abençoa cada aluno, abençoa cada professor. Toma em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.